Está na hora de você conhecer teólogos e teólogas que nunca foram apresentados para você. Se esse assunto te interessa, separa aí o seu café, de preferência Vero, e a teologia é por nossa conta. Já que a teologia é por nossa conta, que tal você se tornar membro do canal e ter acesso a cursos imperdíveis? Nós temos cursos de patrística e Antigo Testamento já no plano de R$ 7,99 por mês. É muito barato. E também temos um curso completo na área de teologia no plano super completo. Clica ali em Seja Membro e dá uma olhadinha nas opções que nós temos. Escolha uma delas e venha participar aqui com a gente. Pessoal, infelizmente aqui no Brasil, nós, se dependermos apenas das pessoas que estudam teologia de maneira apologética, conservadora, nós vamos conhecer apenas uma meia dúzia de teólogos, tanto brasileiros quanto de estadunidenses, e não vai passar disso. E teólogo que é apologeta, na prática, não é teólogo, na prática, não é um cientista. É apenas alguém que está tentando enfatizar e te convencer de que a leitura teológica da sua denominação é a mais correta, de que as doutrinas defendidas pela sua própria denominação é que devem ser defendidas por todo mundo. Esse não é o nosso barato, tá? Independente da sua filiação religiosa ou não, se você não tiver também está tudo certo, sem problema nenhum, às vezes é até bem melhor, né? Nós aqui estamos para falar de teologia no sentido acadêmico, tá certo? E hoje eu quero apresentar para você um teólogo muito importante do século XIX, que certamente você não conhece. E, aliás, eu vou fazer um desafio com você. Se essa série é interessante, se você quer que a gente apresente aqui teólogos de A a Z, então, se esse vídeo alcançar uma boa quantidade de visualizações e também de curtidas, eu dou continuidade à série. Só depende de você ver até o final, curtir, compartilhar com os seus contatos, o que é muito importante, hypar o vídeo assim que ele terminar, e se ele alcançar um índice legal, nós continuamos a série. A letra A, eu selecionei o teólogo Albert Ritschl. Já ouviu falar sobre ele? Um grande intelectual alemão que viveu no século XIX, e para você não se esquecer da data de nascimento e morte de Ritschl, é só você se lembrar do período imperial do Brasil, porque ele nasceu no ano em que começou o Império do Brasil, a independência, 1822, e ele morreu no ano em que houve a proclamação da República e que terminou com o Império em 1889. É muita coincidência, né? Só faltou ter nascido aqui no Brasil. O Albert Ritschl, ele era filho e neto de clérigos luteranos, filho e neto de pastores luteranos alemães. E ele fez teologia na cidade de Bonn, capital da Alemanha Ocidental, né, durante o período da divisão, que não era o caso nessa época ainda. E depois ele fez filosofia no Halle, também na Alemanha. Um dado que era muito necessário desses grandes teólogos europeus é que eles estudavam em mais de uma instituição diferente para poder fazer os melhores cursos com os melhores professores. Era muito comum que um desses intelectuais estudasse teologia bíblica numa instituição, depois fizesse teologia sistemática e as suas diversas áreas numa outra instituição, fosse estudar a história do dogma numa terceira instituição, né? No caso do Ritschl, ele até que foi mais contido nisso, estudou apenas em Bonn, na Faculdade de Teologia, mas depois também fez uma séria e profunda formação em filosofia na Universidade do Halle, também na Alemanha.
Ele foi um dos principais teólogos alemães do século XIX, um dos teólogos mais importantes da sua geração, que inclusive rendeu a ele a homenagem de Adolf Harnack, que viveu ali na virada do século XIX para o século XX, o título de o último apóstolo do cristianismo. Você tem noção disso? Né? Você tem noção da importância que tem uma pessoa com essa alcunha, né? Ainda que tenha sido uma homenagem, claro, do Harnack, que tem ali o peso da homenagem por ter sido discípulo dele, ter sido aluno dele, mas isso mostra que era um grande nome, né? Um grande pensador. Ele foi professor em duas instituições importantes, a primeira de Tübingen, que era um centro mais conservador, que não tem nada a ver com fundamentalismo, né? Fundamentalismo é um mal nascido nos Estados Unidos e absorvido no Brasil. Na Europa isso não acontece, mas também foi professor em Göttingen, numa também importante faculdade de teologia do século XIX, do século XX, até hoje continua tendo muita importância. E ele fez parte de um movimento teológico que tentou reconstruir as origens do cristianismo. O século XIX, o grande assunto, não o único, mas o grande assunto da academia teológica era a busca pelo Jesus histórico. Era tentar reconstruir uma história sobre Jesus de Nazaré e não sobre Jesus Cristo. O Jesus do dogma, o Jesus da fé, o Jesus da teologia, esse já estava bastante consolidado, mas houve-se a necessidade de se pensar no Jesus da história, o Jesus que viveu num determinado lugar, numa determinada época, qual era a sua religião, os seus costumes, o seu contexto, tá? E, consequentemente, também havia a necessidade de tentar compreender como é que era o cristianismo nascente, o cristianismo dos apóstolos, o cristianismo do primeiro século, que em nada tem a ver com o cristianismo do século XIX, que em nada tem a ver com o cristianismo do Brasil do século XXI. São contextos completamente diferentes, né? E o Ritchell foi esse grande historiador do dogma, né? Esse grande historiador das origens do cristianismo e um nome de referência nesse momento crucial da história do Jesus histórico e do cristianismo nascente também histórico. Ele teve um grande apreço pela ética, e pela moral. Essa história de que liberal é uma pessoa que não está nem aí para a moral, isso é conversa fiada de moralista, né? Que conservador é moralista. Mas para o Albert Ritchell, a moral, a ética, era uma evidência da existência divina na vida das pessoas. Para você ter uma noção de como esse tema era importante para ele, né? Além disso, ele pesquisava com afinco a teologia produzida pelos reformadores, como um bom luterano que ele era, né? E que também pensava nas questões filosóficas, tinha como grande espelho, né, do seu pensamento Kant, que foi o modernizador da filosofia no seu tempo, também de origem luterana, e o Albert Ritchell tenta fazer uma proposta parecida, só que com a teologia, uma tentativa de modernizar a teologia. E isso não é transformá-la em algo mais desenvolvido, mais tecnológico, com uma aparência mais bonitinha, como a Church tenta fazer, e no fundo é fundamentalista, como qualquer outra Assembleia de Deus de beira de esquina, né? Modernizar a teologia no século XIX era torná-la mais científica, menos dependente do dogma, menos dependente de uma leitura de fé, mas mais técnica, mais científica, mais em harmonia com as ciências humanas que estão se aprofundando naquele período, principalmente do incrível século XIX, né? Outro ponto também importante, ele desenvolve um método historicista ou histórico, né, historiográfico, em suas pesquisas e, consequentemente, busca uma leitura mais científica, ou seja, a partir da história, a partir das elucubrações historiográficas, principalmente ligada ao cristianismo nascente, né? A fé
é centrada na revelação de Jesus, cuja vida e a pregação são focadas no reino de Deus e na sua ética. Já que a fé cristã ela é focada na vida e nos ensinamentos de Jesus, era também importante para a própria fé investigar historicamente quem foi Jesus de Nazaré, onde ele viveu, qual era o seu contexto, qual era o seu tempo, qual era a sua cultura que o fez falar nos termos em que ele falou, e também investigar o cristianismo nascente, as primeiras comunidades, para tentar perceber por que eles absorveram determinados ensinos de Jesus, por que eles atribuem a Jesus determinados ensinos que são muito importantes para a sua comunidade, tá? Alguns muito importantes para Mateus, às vezes esse mesmo ensinamento não era tão importante para Lucas, que era mais importante outros, e assim consequentemente, tá? Então, esse exercício, ele não é um exercício importante apenas para a ciência histórica, se a gente poderia dizer apenas, né? Mas ele é importante, inclusive, para uma compreensão mais lúcida e aprofundada da própria fé, do próprio dogma. Né? Por isso, a dogmática tem tanta importância no século XX e no século XIX, na Alemanha, na Suíça, nos países ali do centro da Europa. Né? Ele teve grande influência na academia, né? Como eu falei, ele já foi homenageado por Adolf Harnack, outro grande teólogo, né? Outro grande nome, que foi depois professor de Karl Barth, mas não só nele, mas também uma grande influência num outro cara brilhante, desconhecidíssimo no Brasil, que foi Ernest Troeltsch, e também sobre o Walter Rauschenbusch, um estadunidense não fundamentalista, que também aprende bastante com a história do dogma de Ritschl. Né? E, além disso, não podemos esquecer que o cristianismo ele não é apenas a revelação de um dogma. O dogma ele é refletido, fundamentado e construído a partir da história, a partir da reflexão teológica, né? Mas esse cristianismo ele deve ser estudado no seu contexto histórico, no seu contexto cultural, no seu contexto religioso e também no seu contexto político, ou seja, em todo o seu cenário onde ele acontece, onde ele se desenvolve. Né? Então, essa é uma sucinta apresentação desse grande nome da teologia do século XIX, Albert Ritschl. Se você gostou, colabora aí com a curtida, com compartilhamento, porque se esse vídeo tiver uma boa audiência, a gente dá prosseguimento nessa lista de teólogos importantes, sobretudo da idade contemporânea, que você não conhece, mas deveria conhecer se quiser estudar teologia, e que, se depender desses apologetas de YouTube, esses conservadores fundamentalistas no Brasil, você nunca vai conhecê-los. Ainda bem que este canal está aqui, ainda bem que esse canal tem a pegada acadêmica, não confessional, não apologética, né, de maneira alguma, e aí eu preciso do seu apoio para que a audiência seja legal e a gente faça mais conteúdos nessa linha. Deixa aqui a sua curtida, aproveite para compartilhar agora mesmo, antes que você se esqueça, e em breve eu volto para mais um Café com Teologia por aqui. Até lá!